Fala galera aí de Codar, beleza? Vamos aqui fazer esse vídeo na versão 25, um vídeo super rápido para falar de Dropbox. Eu vejo que algumas pessoas ainda têm dificuldade em fazer conexão com o Dropbox nas versões mais antigas, né? A gente sabe que a versão 2024 do Indev já possui algumas funções nativas, então eu preparei esse vídeo aqui, eu tinha uma necessidade e acabei resolvendo aqui com a 25. Beleza? Então, basicamente, eu estou dando exemplo aqui de três funções, que é listar todas as pastas e arquivos dentro do meu Dropbox, para ele carregar aqui dentro dessa grade. A gente tem a parte de upload e a parte de delete. Então, assim sucessivamente, seguindo esses exemplos, vocês vão conseguir fazer o projeto de vocês. Beleza? Então, basicamente, o primeiro passo, eu tenho esse Dropbox aqui, que eu tenho algumas pastas aqui de Maker e exemplos, tá? Que é da comunidade de quem utiliza Maker. E eu tenho a parte de Flutterflow e a parte do Indev aqui que está vazia. Para a gente poder conectar junto ao Dropbox, a gente primeiro tem que vir em um site chamado Dropbox/develops, tá? Você chegando aqui, você vai ter a informação aqui, ó, de criar um novo aplicativo, tá? Então, o primeiro passo é a gente criar um aplicativo. Então, a gente vai criar um novo aqui. Vou vir aqui em criar aplicativo. Ele dá a primeira opção aqui, que é para ter acesso às APIs, né? Então, eu vou clicar que esse aplicativo é um aplicativo de API. Ele me pergunta se eu quero que essa API que eu estou criando, esse projeto, ele vai ter acesso somente a uma pasta específica, ou se eu quero pegar todo o contexto do Dropbox. Então, eu consigo manipular qualquer coisa, né? Então, eu venho aqui em Full Dropbox, então, Indev 2525, porque eu já tenho um projeto aqui chamado Indev 25. Então, vou colocar o Indev 2525. Vamos ver o que ele faz. Pronto, ele criou aqui o nosso projeto. Ele vem para essa área de configuração. E aqui a gente tem a chave do aplicativo, tá? Vou tirar aqui do inglês. E a gente também tem um App Secret, tá? Esses dois dados, eles são importantes para quando você for trabalhar com o Alt. Nesse caso que a gente não vai trabalhar, a gente vai utilizar direto criando um app seguro ali para ele, tá? Então, eu vou deixar esse carinha aqui. Aqui ele me pede, caso eu utilize o Alt, ele me pede uma URL de redirecionamento. Nesse caso, novamente, a gente não vai utilizar. E aqui a gente tem o Generate Axe Token, tá? Que a gente vai criar um Axe Token para que a gente possa utilizar todas as chamadas através dessa chave. Então, eu vou clicar aqui em Generate. Ele vai criar um Axe Token. Então, é importante que você salve isso. A gente vai vir aqui em permissões. Vindo em permissões, repare que ele não tem nenhuma informação aqui, nenhuma permissão para esse usuário, para esse Axe Token. Então, o que eu preciso fazer? Mas eu vou querer aqui, entre arquivos e pastas, eu quero que ele leia e eu quero que ele escreva. Então, eu quero que ele faça o upload disso, né? Eu quero que ele faça o upload e eu quero também que ele tenha informações. Então, vou marcar essas duas opções aqui. Vou clicar aqui em Submit. E feito isso, a gente já consegue ir para o nosso código. Todas as documentações do Dropbox. Então aqui a gente tem todas as rotinas que a gente for trabalhar com ele. Tá? Vou pegar aqui a API referência, que é o que a gente vai trabalhar, e entrar dentro da documentação aqui. Então a partir de agora, ele vai carregar as informações para a gente e a gente tem todas as chamadas, fazer download, etc. Então nesse caso aqui, eu vou pegar aqui meu Accent Token, vou dentro do meu projeto e eu já criei uma variável aqui para gente, para que a gente possa trocar aqui o nosso projeto. E o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu estou criando uma variável VAPI key do tipo string, onde ela concatena com beer e coloca a minha chave aqui, tá? Então é muito importante você fazer isso. Não precisa criar uma variável global para isso, tá? Você pode colocar direto na sua chamada. Nesse caso, como eu vou escrever ela toda vez, eu prefiro fazer dessa maneira. Aqui dentro do nosso projeto, se a gente for vir aqui em listar pasta, a gente já tem aqui, ó, uma URL, um endpoint, onde eu tenho o file list folder, do tipo, aí eu tenho um read aqui, authorization, onde eu pego aquela variável que eu acabei de criar, a variável global, do tipo application JSON, e aqui tem um negócio interessante, tá? Que não é comum em outras linguagens, em outras APIs,
que é, eu preciso criar uma variante, tá? Essa variante, eu vou adicionando chaves nela, né? Não pode ser do tipo JSON, porque aqui nesse caso a gente vai precisar transformar de qualquer maneira. Então, eu já coloquei do tipo variante aqui só para aproveitar, tá? Então, aqui eu coloquei variante. Dentro dessa variante, eu tenho um pet, eu tenho recursive, e todos esses parâmetros estão explicados lá dentro da documentação. Então, em pet, aqui eu passo a pasta que eu quero trazer, né? Então, eu quero listar todos os arquivos e pastas que estão dentro dessa pasta. Se a gente for vir aqui dentro do nosso Dropbox, eu tenho aqui essa pasta meio que exemplos funções, onde ela tem várias pastas e ela tem vários arquivos, tá? Então, aqui eu já consigo fazer. Então, eu coloco dentro do meu content essa informação, inclusive, só retificando, eu falei que não poderia ser um JSON, mas poderia sim, tá? Eu poderia apagar aqui e colocar um JSON direto aqui, que ele vai enviar do mesmo jeito. Aqui a gente envia essa requisição, a gente tem o retorno do que ela trouxe, eu faço a verificação que caso o status dela não for 200, então caso aconteça algum erro, eu limpo a minha grade, né? E eu mostro uma mensagem para o usuário e dou um return para que ele não possa executar aqui embaixo. Se não, eu vou lá, pego o meu JSON retorno e pego o que tem dentro da chave aqui deles, tá? O que tem dentro da chave, eu passo ele para dentro eu pego ele dentro de uma variável do tipo int, onde eu pego o resultado de array count, então eu quero saber quantas linhas ele está retornando, tá? E aí eu faço um for, né? Enquanto, né, esse valor aqui não for igual ao total, eu vou fazendo a ação aqui embaixo. Então aqui a gente vai executar, e executando eu vou listar todas as minhas pastas. Então repare aqui que eu tenho folder, eu tenho file, então eu tenho uma pasta, tenho os arquivos, eu tenho o nome desses arquivos, eu tenho as pastas, o caminho exato desse arquivo, né? Então nesse caso, como é um arquivo, eu tenho o caminho exato dele, tá? Eu tenho o ID, eu tenho um tamanho e também estou verificando se ele pode baixar ou não, tá? Então aqui, esse que não tem tamanho e esse que não tem a informação de baixar, porque eles são pastas, beleza? Então, o que eu fiz aqui o tratamento? Eu basicamente pego o ID, pego o name desse JSON que está retornando, que vai vir nesse retorno, tá? Então, eu vou pegando as chaves. Nesse caso aqui, tem uma informação bem importante, que como a chave dele, ele retorna .tag, eu não posso deixar ele igual a esse, tá? Porque senão ele vai dar conflito. O wlanguage, o Indev, ele vai começar a reclamar. Então, eu coloco ele dentro de uma chave. Aqui eu verifico se essa chave existe, então se o size existe, então eu trago o valor dele, senão eu trago vazio. E aqui é a mesma coisa, ó. Se a chave isDownload existe, aí então eu faço uma outra verificação para verificar. Ó, se existir, então eu verifico. Se o download for igual a true, eu trago sim, se não, eu trago não. Beleza? E caso esse cara não existe, eu trago vazio. E com isso, eu tenho as informações já tratadas aqui. Beleza? Para a questão do upload, também é a mesma coisa, bem simples, tá? Então, para eu fazer um upload desse arquivo, eu vou lá, eu pego o meu arquivo, eu trago ele depois aqui embaixo para ele ser um load buff do meu caminho e mando junto dentro da minha requisição. Eu falo qual é o caminho que eu quero, tá? Além do caminho que eu quero que ele vá para dentro de um determinado arquivo e a partir disso ele já faz esse download. Vamos ver funcionando? Eu vou vir aqui dentro do meu Dropbox, eu vou vir aqui na pasta Windev, e eu não tenho nada aqui dentro, tá? dentro desse Windev. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer o upload. Repare que ele já vai fazer o upload aqui para mim. Aqui eu estou trazendo um trace só para a gente ver o retorno, tá? Ele tem algumas informações que ele retorna, e esse arquivo já está aqui para a gente poder manipular. Se a gente for vir aqui dentro desse arquivo, deixa eu abrir ele aqui, esse arquivo já está com o upload já feito, né? Então, temos aqui execodar o Indev, beleza? Caso eu queira excluir esse arquivo, eu volto aqui e no deletar, antes de eu clicar lá, eu só quero mostrar o código para vocês. Deletar, basicamente é isso, eu dou um delete V2 do tipo push, coloco application, falo qual é a pasta que eu vou excluir e mando dentro da minha requisição, beleza? Então, eu vou chegar aqui, dentro desse arquivo, e vou clicar em deletar, ele automaticamente já vai excluir aqui do outro lado. Beleza? Então, é bem simples essa integração com o Dropbox, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar. Eu fiz esse vídeo acelerado mesmo, uma questão de tempo.
Esse exemplo ele vai estar dentro do repositório, o link vai estar aqui embaixo, qualquer coisa é só chamar. Abraço, hein?